Naquele núcleo comercial, poucas são as residências, mas a família Paiva fez do pátio do mercado, a antiga Praça Paula de Toledo, seu quintal. Seu Toninho Paiva se estabeleceu ali com venda de laticínios. Morando na parte de cima do seu ponto, junto com Dona Célia, criou os filhos. Lúcia se lembra de tudo o que viveu lá e fala com saudades das lições diárias na convivência com os feirantes e com os fregueses do seu pai. O amor por aquele local é tão grande que, mesmo depois de casada e com casa em outro bairro, voltou ao mercado para criar seus filhos, netos do seu Antônio e da Dona Célia. Eu precisava. Eu precisava ganhar meu dinheiro. E lá dentro do mercado eu sou conhecida. É conhecida. Onda. A senhora montou o que lá primeiro? Mas nós tínhamos um mercado, nós tínhamos... Laticínio. Laticínio? Laticínio. A gente vendia muito. Era bastante conhecida lá? Nossa, pra gente lá toda a vida. Elas lá devem me conhecer ainda, ó. Eu morava lá dentro. Eu morava lá dentro. Depois eu fiquei meio doente, tive que sair, né? Eu ficava o dia inteiro, a gente tinha que estar lá, né? A senhora abria cedo? Abria cedo? Abria. Abria? Lá tinha muita coisa pra eles fazer. Trabalhava de domingo a domingo? Eu conheci muito o rapaz, mas agora quantos anos eu saí de lá? É outro que tá lá. É outro que tá lá? Mas outro. ainda é da senhora o prédio lá. O prédio meu, tá né? lá, é da senhora. Eles falaram, né? Eles pois falaram. Pois eu morava ali dentro. Olha lá, ó. De tanto que eu gostava de lá. Só gostava muito de Já lá? gostava e ganhava. Há muitos anos. Era a filha. senhora e o pai só? Era a senhora e o seu marido? É meu marido. O seu Toninho Paiva? Meus filhos estavam tudo ali, mas eram pequenos ainda, né? E lá é muito bonito, gostoso. E o mercado lá também era novo ainda. Agora deve estar diferente. Não tinha cobertura, não. Deve estar começando, filha. Quem mais que a senhora lembra ali? Bem, tinha muito lá. Todo mundo que estava lá, eu lembrava. Porque era bom demais. Eles eram muito amigos ali? Muito um ajudava o outro? Demais da conta. Ele era ótimo, sabe? Eu gostava demais do mercado. Eva, fomos pra lá bem pequenos. Eu tinha uns 6 anos. Eu estudava ali no Lopes Chaves. Eu lembro bem, foi quando eu comecei ali no Lopes Chaves. Eu ia a pé, sozinha, era muito engraçado, porque é bem diferente de hoje. Ele é muito antigo aqui. Eva, muito antigo, mas antigo mesmo. Nossa Senhora. E assim, meus pais sempre no laticínio, minha mãe também nunca teve muito tempo, a gente ia sozinho pra escola e voltava. Do Lopes Chaves eu fui direto pro Estadão da minha época. E assim, a gente tinha uma vida muito bacana, porque ali era a rua. Eu lembro muito disso. Eu tinha uma bicicleta que eu andava por tudo. Ele era muito bom. Eu ajudava meu pai em uma parte, na realidade, desde pequeno eu ajudava meu pai em laticínio, que era mais sábado e domingo, eu ficava ali ajudando no caixa. Durante a semana ele fazia questão da gente estudar. Mas eu cortava couve pro pessoal da feira, repolho, né? Então assim, aquele pessoalzinho que hoje já foi embora, né? Fez parte da minha infância. Jogava bola, jogava vôlei, era muito engraçado, porque na época não tinha aqueles boxes que hoje construíram. Então tinha umas travas de madeira, assim, na cobertura, pequena cobertura, né, da rua, que ali era a rua de paralelepípedo ainda. Tinha sim. Eu jogava vôlei ali, como se fosse uma coisinha de vôlei ali, as travinhas de madeira que tinha. Então era uma infância bem bacana. E aí depois, assim, na realidade o mercado ali pra mim, eu tenho três tempos naquele mercado. Essa infância, né, quando eu tinha 6, 7 anos. Depois, quando eu fiquei adolescente, tava me formando no Estadão. Mas lembro. Né, no pré-fac, que era ali pertinho. Eu ia e voltava a pé sozinha, 11 horas da noite, eu nunca tive problema. Aliás, eu sempre falo que tinham aqueles... os que sempre tem ali no mercado, né? Mas não eram bandidos, eram às vezes o pessoal que bebia um pouco demais e que ficava ali, eles até olhavam a gente, conheciam já. Os feirantes que começavam a montar as bancas por não poder ficar ali, como hoje ficam, na minha época eles começavam a montar a banca 10 horas da noite, principalmente na sexta para sábado. Então você lembra que eu lembro muito dos carrinhos que hoje também não tem mais. Os carrinhos que levavam as mercadorias naquele paralelepípedo que fazia um barulhão. Porque assim, nós éramos praticamente os únicos moradores ali do mercado, né? O papai tinha um laticínio Bandeirante embaixo, que eram 2 portas, que hoje eles reformaram muito aquilo, viu? Não é mais como era, não. No meu tempo era começo. Era o comecinho, né, avó?
E assim, nós morávamos em cima, o apartamento era muito bom, mas assim, éramos os únicos ali, praticamente eu não tinha vizinho, né? Só tinha os comerciantes mesmo, os feirantes, e assim, o pessoal que antigamente ali eram os nossos vizinhos, que era o Temperão, o pessoal do bar ali, né? Que as crianças praticamente também depois foram para lá, que eu depois de um tempo voltei. As minhas recordações no mercado são muito bonitas. Era de um tempo de muito companheirismo. Sabe, assim, eu tinha muito contato com eles ali. Às vezes eu até brigava um pouco com eles, porque às vezes a gente queria dormir 2 horas da manhã, né? E não conseguia porque os carrinhos ficavam... Então, era um tempo gostoso, né, da realidade minha de criança e Sei que o mercado lá era muito bom aquele tempo. Era mais pobre, né? Era mais Agora pobre, deve estar chique, né? O mercado tá mais bonito, né? Era assim, mais pobre. Sempre com o papai e com a mamãe. Meus irmãos também trabalhavam lá, o Nico e o José Carlos. O José Carlos um pouco menos, o Nico depois ficou mais com meu pai, eles que ajudavam mais, o Zé estudava também como eu. Então a gente ajudava mais fim de semana. E na época de Natal, na realidade, na época de Natal a gente trabalhava direto. Muitas amizades ali, né, que nós lembramos, e muitas das pessoas de Taubaté, que também conheceram o Laticínio Bandeirante, conheceram o seu Toninho Paiva, como ele era conhecido ali. Assim, dos 6 anos até 15, 16 anos, que foi a época que eu fui estudar fora, foi no mercado e depois o papai mudou para essa casa que nós estamos hoje. Que ele queria dar uma vida mais confortável pra gente, ele comprou essa casa. Então, daí praticamente eu cheguei no mercado, foi minha terceira etapa, né? Depois da infância, da adolescência, que eu saí, fui estudar fora, me casei, voltei para Taubaté. E nessa volta para Taubaté, meu pai já tinha comprado uma casa para mim, mas era lá onde hoje é o Terra Nova. E assim, eu sempre fui acostumada no centro. Apesar de estar morando numa casa bacana, eu quis voltar pro meu canto lá no mercado. Então o meu filho Marquinhos chegou lá com 3 anos, a Tati com uns 9 meses. E praticamente eles cresceram no mercado, né? O Marquinhos cresceu, porque ele saiu de lá para casar. O Marquinhos só saiu do apartamento que nós temos lá até hoje, quando ele se casou. Então ele ficou praticamente 25 anos da vida dele. Ele passou a infância, a adolescência, né? Então era ali, mercado, Largo do Santana, os amigos ali que ele conheceu. Tanto que hoje ele conhece todo mundo lá, todo mundo lembra dele desde pequeno. Ele andava de bicicleta, jogava bola com os feirantes, né? Ajudava nas bancas e aprendeu ali o comércio porque meu pai estava ali embaixo ainda, né? Meu pai tinha um laticínio. Depois que ele vendeu o laticínio, que ele não quis mais laticínio, ele abriu um pequeno bar, ele dividiu o comércio no meio e continuou ali. Meu pai saiu do mercado com 80 anos e praticamente depois que ele saiu, 6 anos depois, ele faleceu. Então, assim, a vida dele, né, praticamente em 60 anos, foi ali no mercado. Meu filho cresceu ali, a Tati, né, que a minha filha também saiu de lá. Quando eu vim para Taubaté, ela praticamente saiu de lá quando meu pai morreu. Isso tem uns 6 anos. Então, aí ela se casou também, foi cuidar da vida dela. Então, eles cresceram. Então, o mercado, para mim, ele representa, acho que, tudo aquilo que eu aprendi, né? O respeito pelas pessoas, o companheirismo que a gente tinha ali com os feirantes, pessoas diferentes, tinha gente de todas as classes. Você aprendia a conviver com algumas coisas que não eram muito bacanas naquela época, mas que nós ajudávamos. Então, assim, as pessoas às vezes iam lá no bar, iam no laticínio, meu pai dava comida, meu pai dava roupa. Então, ele sempre me ensinou a ter esse olhar um pouco de, assim, de ajudar o próximo. Meu pai era muito querido por isso, né? Ele sempre, e não tinha assim, se era às vezes um bêbado que ficava lá, porque lá tinham muitas pessoas que bebiam muito, até em função dos bares. E meu pai sempre ajudava. Quando eles estavam lá, meu pai dava roupa. Às vezes fazia eles entrarem lá mesmo, lá no laticínio, para eles tomarem um banho, sabe? Então, assim, dava comida. Então, mais do que ter um comércio ali, eu acho que eu aprendi a viver no mercado. E eu sempre tive muita vontade, e até hoje eu não consegui, de poder fazer alguma coisa por aquilo lá. Eu lembro quando eles cobriram o mercado, né? Que nós pensávamos que ia ficar até um negócio mais bonito, porque o mercado ele merecia uma reforma externa bacana para conservar suas características. Aquela cobertura podia ser uma coisa mais bem feita, porque na realidade ela ainda chove lá dentro. Você vê que ainda é uma vida sofrida, diferente daquilo que era na minha época, onde os feirantes fazia sol, fazia chuva, frio, calor, e eles estavam debaixo de sol e de chuva montando suas bancas. Isso já melhorou bastante.
mas ainda é uma vida sofrida que você não tem hora, né? Você trabalha de domingo a domingo, você não tem um feriado, né? E assim, hoje eu vejo lá, quando eu vou lá, eu gosto muito, porque eu vejo os netos, né? Eu ainda tenho parentes lá, o meu tio João ainda está lá dentro, o Noel, que também é primo, né? O filho do seu João Mendes, que ainda tem ali o comércio dele, seu João Mendes, era contemporâneo do meu pai. Então nós podemos ver assim que desde aquele início de 1964, meu pai veio para cá acho que em 62, ele veio antes, né? Eu era pequena, eu cheguei aqui com 6 anos em Taubaté. E toda a minha vida foi lá no mercado, infância, adolescência, passei uma parte fora e depois retornei já casada e com meus filhos, que também viveram lá. Então o Marquinho até hoje tem uma paixão muito grande pelo mercado. Você vê assim que ele vai lá mais do que fazer uma compra, ele vai lá para ver amigos, né? E ele chega e todo mundo reconhece, porque foi uma criança que cresceu ali e aprendeu também como eu, que as diversidades ajudam e ensinam a gente que nós temos que respeitar todas as pessoas, não interessa o nível que elas tenham, né? Todas merecem esse carinho, esse respeito. Então o mercado para mim é uma história de vida. Com a minha mãe, hoje, apesar de não lembrar muito, a mamãe já está, né, com um pouco mais de esclerose, já não está lembrando de muita coisa. Hoje ela faz 90 anos e praticamente 60 anos da vida dela, né, foi ali no mercado municipal. Então eu acho que aquele mercado ele merece do taubatiano muito respeito. E eu ainda tenho uma vontade de ver aquele mercado restaurado, as suas características originais, trazendo um pouco mais de benefícios àqueles que lá trabalham e construíram suas vidas, né? Quem sabe nós tenhamos aí pela frente um prefeito que possa pensar o quanto aquilo representa, né? Eu ainda sou da época que as pessoas da roça vinham a cavalo, vinham em carroças, em charretes, né? Onde naquela avenida que hoje é Desembargador funcionava a nossa breganha nas características originais, eu vivia lá trocando e comprando. Então assim, são histórias lindas que eu tenho na minha memória e eu espero ainda um dia poder trabalhar para tornar aquele mercado um centro de referência para todos esses comerciantes de Taubaté. Nesse passeio pelos inúmeros satélites que orbitam Mercadão, nos deparamos com Mauro Manfredini, mercador de antiguidades, admirador dessa massa de pessoas que transitam por todo lado e contribuem para a efervescência daquela região. Pelo seu tipo de produto, ele visita outras feiras pelo Brasil afora. E é categórico em afirmar que nosso mercado, a Feira de Taubaté, é sem dúvida uma das melhores. Mesmo tendo sempre algo a melhorar, Taubaté está entre cidades privilegiadas em ter um ponto comercial dessa magnitude. Destaca também o núcleo de produção cultural que se estabeleceu junto com tudo isso e apela aos gestores de Taubaté que olhem com muito carinho para esse patrimônio. Eu sou professor de formação acadêmica, dei aula aqui em Taubaté durante um bom tempo, depois vim para cá em 1973, onde eu consegui essa propriedade. Pus uma lojinha pequena, depois com o tempo fui ficando, fui gostando e hoje estou aqui há 41 anos, já passando para os meus filhos, que gostam também. E continuarei até onde der, até onde eu viver e tiver saúde, com certeza eu estarei aqui na minha loja todo domingo em especial. Não falta ao serviço. Eu queria fazer aqui um apelo para que os nossos políticos venham aqui, não somente antes das eleições, para ficarem conhecidos e obterem alguns votos, mas não, que venham aqui durante a feira e trazer melhorias para nós. Não é melhoria financeira que ninguém pede, nós pedimos apenas organização. E eu estou há 41 anos nessa loja minha aqui, vendendo as minhas antiguidades, os meus produtos para decoração aqui. Vou aproveitar e fazer a minha propaganda, é claro. Mas eu gostaria que o sol nasceu para todos, então eu gostaria que houvesse realmente essa vontade política e que nos trouxesse alguma melhoria para a nossa feira. Eu tenho certeza, quase absoluta, que quase todos os vereadores, os que estão e os que foram candidatos e que serão candidatos, se projetarem alguma coisa de bom para nós aqui da feira, nós vamos agradecer muito. E o voto vai ser recíproco. Do mesmo jeito que a gente vota hoje, sem termos
uma atenção especial, nós vamos continuar muito mais alegres, muito mais felizes por ter a atenção de vocês. Vamos aproveitar esse centenário, independente de voto ou não, vamos torcer para Taubaté melhorar cada vez mais, pelo menos a nossa feira aqui. Eu conheço várias feiras, a do Museu do MASP em São Paulo, a da Benedito Calixto, a da Feira do Bexiga, a Feira de São José dos Campos, a Feira de Lorena, a Feira de Guaratinguetá, a Feira de Caraguatatuba. Eu fui uma vez também, faz muito tempo, no Rio de Janeiro, onde eu percebi umas feiras muito bonitas, muito boas lá. E o nosso negócio aqui em Taubaté é que nós só não temos a organização que essas outras feiras têm. As outras feiras, elas são exatamente ao contrário da nossa. Ela não é uma bagunça generalizada como é a nossa. A gente só gostaria que isso aqui fosse tudo separado. Coisas antigas no seu devido lugar, peças de automóvel no outro lugar, peças do Paraguai em outro lugar, peças de decoração em outro lugar, roupas no outro lugar, e nós temos o espaço para isso. É por isso que eu faço essa comparação. E a nossa feira aqui em Taubaté, por incrível que pareça, mesmo assim, ela ainda é uma das melhores feiras que nós temos no nosso país. Eu gostaria de que, mais uma vez lembrando, que os políticos se interessassem por essa cultura que nós temos aqui. Inclusive, quero fazer chamar mais a atenção do povo para que toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, bem aqui em frente à minha loja, graças a Deus, temos uma sessão de chorinho. Temos uma sessão de viola caipira, onde vem vários artistas do Vale do Paraíba, de São Paulo, do Rio, de Campos do Jordão, participar da nossa música regional e do chorinho, que é uma música muito brasileira e que todo mundo gosta. Inclusive, convido a todos para virem e participar. Quem tiver instrumento, traga e venha participar conosco do chorinho da sexta-feira. Mas o foco ainda é a nossa Feira da Barganha. É a nossa cultura popular que nós temos aqui em Taubaté de graça, um presente de Deus, e que falta apenas ser manipulado por nossos políticos, que são as pessoas que dão as ordens da nossa cidade. Olha, na minha vida o mercado municipal representa praticamente a formação dos meus 3 filhos. Formei, graças a Deus, os 3 na nossa Unital aqui de Taubaté. O meu trabalho, o meu suor, ao que eu consegui adquirir, o meu patrimônio, que não é muito, lógico, mas já é uma coisa boa que eu gostei de adquirir. E o mercado municipal é para nós, como o pastel e o caldo de cana, uma das coisas principais na minha vida. Eu quero parabenizar aqui o mercado municipal, as iniciativas políticas que deixam o nosso mercado municipal tão conhecido. Até eu vou contar uma historinha aqui. Certa ocasião nós estávamos aqui numa sexta-feira fazendo o chorinho. De repente passou um carro aqui com um rapaz dentro e ele desceu do carro, chegou a mim e perguntou: esse chorinho rola sempre aqui em Taubaté? Eu falei: toda sexta-feira nós temos esse chorinho aqui. Posso participar? Pois não, você pode participar. Você toca o quê? Eu tenho uma flauta. Ele me tirou uma flauta, veio para cá, começou a tocar, deu um show aqui em Taubaté e perguntei a ele: de onde você é? Ele falou assim: olha, eu sou da USESP de São Paulo, toco lá, estamos em Campos do Jordão fazendo esse evento lá em Campos do Jordão e aproveitei para vir em Taubaté, comer o pastel do Mercadão e tomar o caldo de cana. Aí me deparei com esse chorinho e, como é meu ramo, meu assunto, sou músico, gosto, aproveitei, vim até aqui e participei com vocês desse evento que vocês fazem toda sexta-feira. Vocês estão de parabéns. Então eu quero primeiramente parabenizar o mercado municipal de Taubaté por tudo que nós temos, para a nossa feira maravilhosa, que você acha que qualquer produto da roça, produto industrializado, nosso mercadão aqui de sábado e domingo é a coisa mais linda do mundo. Nós temos todos os alimentos que nós precisamos aqui para a nossa cidade. Quero parabenizar o pastel de Taubaté, que é uma beleza. Quero parabenizar o salgadinho da dona Iracema, que é minha vizinha e que vende salgadinho aqui na porta do mercado municipal há mais de 60 anos. Quero parabenizar também a TV Cidade, através de seus repórteres, os quais nos deram essa oportunidade de reverenciar e
esclarecer o nosso mercado municipal de Taubaté, a nossa tradição. Muito obrigado a todos. Depois de tantas pessoas terem deixado aqui nesse documentário suas histórias de barganha, de sacrifício, energia e vida com o mercado municipal de Taubaté, buscamos o conselho de um especialista sobre o efeito econômico que o mercado gera. E ficou muito claro que, embora tenhamos um certo ciúme dos nossos tesouros, o mercado, sem dúvida, não é só de Taubaté. Ele cresceu a cidade e, embora não tenhamos percebido, saiu do quadrilátero entre a matriz e o tanque e sobrepôs as fronteiras. Hoje ele fomenta uma boa parte do Vale do Paraíba e alimenta um setor nobre do estado. Toda cidade como Taubaté é uma cidade que fica entre os dois maiores centros econômicos do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Ela tem uma importância ímpar, evidentemente, no contexto sociocultural, mas sobretudo no contexto econômico. E uma cidade eminentemente industrial como é Taubaté, muito embora tenha também a sua zona rural, a sua agropecuária, a sua prestação de serviço, mas o foco principal de Taubaté, do ponto de vista econômico, é verdadeiramente a indústria. E como se trata de indústria, uma cidade vem crescendo nos últimos anos, algumas indústrias têm vindo para a cidade. E com isso, muita gente nova veio morar em Taubaté. O comércio cresceu com isso, o comércio ganhou com isso. Taubaté abarca também a questão dos universitários, que todos os anos vêm para cá em grande e larga escala. Isso faz com que o nosso comércio sempre seja alavancado. O mercado municipal, vamos dizer, historicamente, né, tem sido extremamente importante para o crescimento socioeconômico da cidade, até porque eu diria que é um polo catalisador, é um polo aglutinador do comércio da cidade. Por quê? A localização dele é bastante, digamos, interessante, porque ele fica no centro da cidade. As pessoas vêm dos bairros para o centro, principalmente no final de semana, e se localizam no mercado municipal. Isso faz com que pessoas que vêm ao mercado municipal passem também, e necessariamente, por lojas no centro da cidade, onde consomem também. As lanchonetes, restaurantes, as lojas, os magazines. Então as pessoas vêm para o mercado municipal, mas acabam parando em algum desses estabelecimentos para fazer um lanche ou para comprar alguma coisa. Às vezes vêm com crianças, que sempre são motivos de mais gastos e tal. A importância do mercado municipal economicamente para Taubaté é fantástica. Mesmo nos momentos de crise econômica, obviamente as pessoas precisam se alimentar. E esse é um segmento da nossa economia como um todo, que sempre é muito alavancado em função dessa necessidade primária da população, que é a alimentação. E nós temos um mercado já de longa data que é muito bem provido. Ali se compra carne, ali se compra frutas, ali se compra verduras, ali se comercializa inclusive arroz, feijão e uma série de outras coisas mais. Então a frequência, a afluência da população àquele local é extremamente grande. Nos fins de semana quase que não se consegue transitar ali dentro. Eu diria que a nossa população de Taubaté é uma população bastante agraciada com a existência desse mercado. Isso possibilita que haja uma série de opções, inclusive opções de preços, porque na medida que você tem ali várias bancas que vendem, que comercializam o mesmo produto, evidentemente há uma concorrência de qualidade e uma concorrência de preço do que é comercializado ali. E os consumidores têm a opção de pesquisar preço, de reivindicar a qualidade melhor do produto, e evidentemente isso tem acontecido. Então, para a população de Taubaté, é uma graça, é uma bênção, vamos dizer assim, ter um estabelecimento comercial como o Mercado Municipal, que já tem mais de 100 anos, né? E que a expectativa é que continue ainda por muitos e muitos anos. Já houve, inclusive, algumas propostas de se mudar aquele mercado de local, mas estudos realizados comprovaram que a população não aceitaria isso, porque isso já é uma questão de ordem cultural dentro do município de Taubaté, a localização daquele mercado naquela região. A cidade de Taubaté, como já dito anteriormente, ela tem na sua zona rural uma série de pequenos produtores rurais
que plantam, colhem e hoje destinam, às vezes até via mercatal, a sua produção para o mercado municipal. Então todas as pessoas que vão, que afluem ao mercado municipal, elas podem observar que ali existe, digamos, o corolário, a redundância de uma economia criativa, onde as pessoas produzem e podem inclusive ter assim até do ponto de vista informal, da economia informal, ter o seu ganho. E quando eu digo informal, isso possibilita também que haja formalidade na formação de microempresários, de pequenos empreendedores. Isso a economia do município só tem a ganhar. Lá no mercado municipal percebe-se nitidamente, quem está em Taubaté já há alguns anos, como é o meu caso, há mais de 30 anos, a gente percebe nitidamente que ali tinha bancas que eram geridas por determinadas pessoas e com o passar do tempo, de repente, eram filhos daquelas pessoas que estavam ali à frente dos negócios e tem situações até que já se observa a participação de uma terceira geração, o que faz com que as famílias tenham continuidade, tenham a perpetuidade no andamento dos seus negócios, passando de pais para filhos, para netos, etc. O que também é extremamente salutar para a economia do município e para as famílias da cidade. O entorno do mercado, digamos, congrega também ali uma série de comerciantes que alguns estão ali há pouco tempo, outros há não pouco tempo assim, quer dizer, estão bem há mais tempo, e de algumas lojas menores, alguns açougues, algumas lojas de disco, ali tem bicicletaria, ali tem uma série de, inclusive lojas até de um porte um pouco maior que fatalmente vendem bastante mais em função da grande afluência de público ao mercado municipal. E efetivamente o mercado é um polo catalisador, é um polo que na verdade veio aglutinar o comércio da cidade naquele entorno. Isso possibilita que esses pequenos empresários ou médio empresários, os pequenos empreendedores, médios empreendedores, eles têm uma sobrevida razoável ali do ponto de vista econômico em função da existência do mercado municipal. A própria existência e continuidade e manutenção da Feira da Barganha, que aquilo ali também, que do ponto de vista cultural e até econômico para a cidade, tem uma representatividade, né? Então, quer dizer, aquela Feira da Barganha ali, historicamente falando, é uma outra coisa também que já se pretendeu, já houve estudos, me lembro perfeitamente disso na prefeitura. Olha, vamos tentar tirar a Feira da Barganha ali e levar para um outro local. Aí pensou-se em vários outros locais e aí chegou-se à conclusão de que, olha, é ali que tem que permanecer. Até em função da conexão com o próprio mercado, né? Quer dizer, não seria viável, não seria conveniente a exclusão da Feira da Barganha daquele local ali. Vai melhorar o trânsito, vai ficar mais aprazível, tudo bem, só que vai criar uma consequência histórica, vai gerar um problema social, né? De muita gente que vem, né, dos bairros, vem de fora, inclusive coloca ali os seus pertences e vende, comercializa, isso tudo conectado com o mercado. Então, quer dizer, o mercado é de uma importância vital para Taubaté. Quer dizer, Taubaté, o mercado de Taubaté, eu diria que ele está diretamente vinculado à qualidade de vida da população taubatiana, sem dúvida nenhuma. Eu sou uma pessoa que quase todo fim de semana eu estou naquele mercado. Eu tenho ali, inclusive ali, eu observo até um dado muito interessante do ponto de vista estritamente pessoal. Ali tem uma vendedora de frutas, ali tem uma peixaria e ali tem um açougue dos quais eu sou um cliente fiel. Por quê? Quando eu chego na peixaria, eu gosto muito de comer peixe, eu chego lá e falo assim, olha, eu queria aquela pescadinha ali. Olha, não leva não, porque ela já não está tão fresquinha, mas eu tenho tal coisa que acabou de chegar, está mais fresco. A mesma coisa acontece a senhora lá que vende frutas, que comercializa frutas, ela fala assim, olha, essa fruta aqui não está muito boa. Tá? Ela vai ficar boa daqui a uma semana se o senhor voltar aqui. Quer dizer, a pessoa deixa de vender para atender bem o cliente. Isso é um fato também que você não consegue em qualquer lugar, né? E no açougue também, sempre quando eu vou lá procurar carne, olha, porque tem determinados tipos de carne que quando você começa a cortar no início dela, ela é mais dura. E você tem que estar um pouco mais no meio, por exemplo, colchão mole, a própria alcatra. Eu fui aprender isso, inclusive, com açougueiros do mercado, né? Quer dizer, isso então tem uma importância, sabe, vital, fundamental na minha vida pessoal.
a minha família, da minha filha. Eu acho que uma das coisas que eu abracei, assim, literalmente, quando eu vim para Taubaté, foi o mercado municipal. Ele é de uma importância ímpar na minha vida. E ali você revê amigos, ali você toma um cafezinho, você come um pastelzinho. Eu já vi reuniões de políticos dentro do mercado, quer dizer, não campanha política, mas reunião de bate-papo ali no cafezinho, né? Isso é, nossa, extremamente importante. O mercado de Taubaté é um organismo que pertence à cidade. Eu acho que toda a população de Taubaté deveria ter o seu carinho, ter a sua consideração com esse mercado, porque ele é importante na vida de todo e qualquer cidadão taubatiano. Eu conheço pessoas, inclusive, que preferem comprar determinados tipos de roupa no mercado, porque normalmente as pessoas falam assim, olha, eu tenho que comprar roupa onde? Numa boutique. Aí você vai num shopping, você vai nas lojas do centro, e você compra coisas caras e não tão interessantes ou tão elegantes quanto você encontra no mercado a preços módicos. Como é de praxe, o aniversário de Taubaté nos leva a contribuir com história, mostrando de uma forma diferenciada as bases do seu desenvolvimento material e humano. Este ano, elegemos o mercado pelo fato de que em 16 de janeiro de 2015, o prédio desse monumento completa 100 anos de entrega à população. Devido a tudo aqui exposto e muito mais do que se pode garimpar, não poderíamos deixar de eternizar essas manifestações de pessoas que ajudaram a construir e manter esse ícone tão raro. Fica aqui, em forma de audiovisual, um registro histórico, antropológico, social, econômico e humanístico do Mercado Municipal de Taubaté, Dr. Gastão Aldano Vaz Lobo da Câmara Leal, patrimônio material e imaterial de todos os filhos do interior paulista. Eu já gravei. Como é que fala o logo disso? A matriz já gravei.
que hora? Aí. Vamos junto, vai ter de bola. Nem na boca. Muita música. Vou comer e beber música. Aonde? Na porta.
sabe assim que você faz. Nossa, é?